Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus e estamos iniciando esse programa com muita alegria, com uma satisfação muito grande de saber que Deus, por mais uma semana, tem nos sustentado e ao nos sustentar, Ele também provê para nós condições de estarmos aqui falando do seu amor e de sua graça. Ele nos sustenta com um propósito. Não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver com as nossas conquistas, tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida e com o propósito eterno que Ele tem através de sua igreja, através daqueles a quem Ele chama para anunciar a sua palavra. Esse Deus maravilhoso que nos ama e em Cristo Jesus nos constituiu um povo especial, zeloso e de boas obras. Este Deus tem uma palavra inspiradora na Bíblia Sagrada para abençoar a sua vida nesta tarde. E que maravilha ter você aí do outro lado. E que maravilha saber que nós estamos aqui unidos por um laço inquebrantável chamado fé. É esta fé comum aos crentes, essa esperança no Senhor Jesus, é esta palavra salvadora que nos une. É por isso que nós nos aproximamos todos os sábados, nas ondas da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. Você aí do seu lado e eu do lado de cá, em volta da mesma mesa, em que a palavra de Deus é servida para abençoar o nosso coração e a nossa vida. Olha, é uma alegria fantástica. Estou aqui diante de vocês desde 2005. 10 anos, portanto, já se passaram e nós continuamos caminhando juntos, com apenas um intervalo em 2008, quando por força de minhas atividades profissionais, eu fiquei fora das telas por um ano, quando estive em Belo Horizonte. Mas retornando de Belo Horizonte, aprove o Senhor que nós retornássemos para essa programação e aqui estamos. Estamos, sim, falando de Jesus e a mensagem nunca mudou, ela é a mesma, porque o Senhor também Ele é imutável. Se o Senhor da mensagem é o mesmo, a sua mensagem também não pode mudar. Não mudou, não muda e não mudará. Por isso, eu te convido, esteja conosco. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra forte para a sua vida. Uma palavra que vai te fazer refletir e vai te fazer tomar posições em relação ao reino de Cristo. Neste momento, nós iremos ouvir a primeira canção e, terminada esta canção, a gente já volta dando algumas saudações, falando do conteúdo da nossa programação e também homenageando algumas pessoas especiais nesta tarde de sábado. Louvemos a Deus e a gente já volta. Vamos lá.
Voltamos após esse louvor para continuar abençoando-nos mutuamente, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa que durante a nossa programação assiste o programa clamando a Deus em nosso favor. E eu quero iniciar esse momento de saudação mandando um abraço muito apertado para duas pessoas muito especiais na minha vida e que, por coincidência, têm o mesmo nome. Eu quero mandar um abraço para duas Juracis. A primeira Juraci, obviamente, é minha mãe, não é? Serva do Senhor, que certamente está nos assistindo neste momento. Que Deus a abençoe. Está se aproximando mais um aniversário da minha mãe. Ela completa 79 anos daqui a alguns dias. E assim, nós estamos muito felizes em Deus de saber que, diante desse tempo de provações, né, porque com a idade vai diminuindo um pouco a saúde, vai diminuindo um pouco o humor, enfim. Mas, diante de tudo isso, nada tem abalado a fé desta serva de Cristo e ela continua firme na mesma esperança de quando ela foi chamada. E outra Juraci que eu quero abraçar através desta saudação é nossa irmã Juraci, da congregação ali em Baguari. Alô, irmão Gilmar, dirigente da congregação do Baguari. Alô, pastor Fernando, pastor regional e todos os irmãos de Baguari. Irmã Juraci, eu sei que a senhora também é uma assídua espectadora da nossa programação, portanto fica aqui o caloroso abraço, que Deus a abençoe e que lhe dê muita saúde, que a senhora continue bem e tendo esse amor por nós, esse desejo de ver a palavra de Deus ser pregada por meio da TV, tá? Deus abençoe a senhora, no nome do Senhor Jesus. Mando abraços para as nossas igrejas, quem me dera poder ter tempo aqui para citar nominalmente todas as pessoas queridas, pessoas parceiras, amigos, irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus recompense a cada um segundo a obra que você tem feito, que o Senhor seja misericordioso dentro do seu lar e abençoe a sua casa, você, minha irmã, dos diversos círculos de oração de nossas igrejas por toda a Governador Valadares. Alô, congregações ali do Conjunto CIR, lá da Baixa, né, do princípio e do final de nossa cidade. Alô, congregações do bairro IP, que está na entrada de Valadares, e também do bairro Jardim do Trevo, que está do outro lado, Santa Paula. Vocês, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mando um grande abraço, sim, para esses irmãos. E de um modo particular, eu quero cumprimentar um casal de jovens, que hoje à noite, ali na subsede do bairro Jardim IP, vão se unir pelos laços do matrimônio. Eu quero mandar um abraço para a irmã Ludmila e para o irmão Bezaliel e para os seus pais. Que Deus abençoe a vocês, que esse dia mude as suas vidas para sempre e que vocês tenham unidade nessa escolha que vocês têm feito. Então, para o casal Ludmila e Bezaliel, que Deus os abençoe, lhes faça fecundos, frutíferos, nesse 1 ano e 9 meses que vocês têm conduzido esse relacionamento de namoro e de noivado. Vocês têm sido uma bênção para a igreja do Senhor, uma conduta irretocável que glorifica o nome de Cristo, numa geração tão corrompida e perversa, numa geração que já não sabe mais separar o que é namoro, noivado e casamento, uma desgraça moral que se abate sobre a nossa sociedade. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso. Mas a você, Bezaliel, e a você, Ludmila, olha, Deus os abençoe. Vocês têm sido um farol, uma bênção na igreja de Cristo. E eu tenho certeza que o Deus que é fiel, Ele começa a boa obra e Ele é poderoso para levá-la até o final. Então hoje à noite nós estaremos juntos, começando essa nova jornada em suas vidas, e eu tenho certeza que vocês serão muito, mas muito abençoados no nome do Senhor Jesus. E para vocês, Ludmila e Bezaliel, para a glória de Deus, em homenagem a vocês, nós iremos agora apresentar um segundo número musical. Louvemos a Deus com mais esta canção em homenagem aos noivos, e a gente já volta trazendo mais palavra para a sua vida. Louvemos ao Senhor. Glory
Voltamos agora para tratar de um assunto muito sério. E graças a Deus se trata de um assunto que, por tudo o que aconteceu, é um assunto que acaba glorificando o nome do Senhor Jesus pelo desfecho e não pelo conteúdo. Eu quero falar com vocês sobre a tentativa fracassada de introduzir na educação municipal a filosofia da ideologia de gênero ou da identidade de gênero. Nós passamos por dias muito apertados em nossa cidade nas últimas semanas. Nossa Casa Legislativa se envolveu num verdadeiro embate, uns querendo implantar, poucos, graças a Deus, e muitos querendo evitar que se implantasse na filosofia de educação da nossa cidade a famigerada ideologia de gênero ou identidade de gênero. Eu preciso pegar alguns minutos seus para fazer aqui uma linha histórica, e eu vou ser bem sucinto por causa do nosso tempo. Há um esforço da tendência que governa o nosso país para implantar no Brasil a filosofia de ideologia de gênero no currículo escolar. Quem está acompanhando essas matérias já tem visto que, desde 2, 3 anos atrás, o Congresso Nacional tem se debatido contra o governo federal por causa de iniciativas como o kit gay nas escolas, não é? Os vídeos que foram produzidos pelo Ministério da Educação dentro dessa filosofia para influenciar o pensamento das crianças e adolescentes de nossas escolas. Isso é fato. E, seguidamente, essa tendência tem sofrido derrotas no Congresso Nacional, em algumas casas legislativas estaduais, e, como essas derrotas acontecem, novas estratégias são tramadas por eles para voltarem com os mesmos temas, com roupagens diferentes, com títulos diferentes, mas cujo conteúdo traz o mesmo princípio. Derrotados no Plano Nacional de Educação, o governo e essa tendência desenvolveu uma estratégia de repassar para os municípios a responsabilidade de votar e aprovar a famigerada filosofia de ideologia de gênero dentro das nossas escolas. Seria difícil nós reduzirmos aqui em poucas palavras todo o conteúdo nefasto dessa ideologia, mas, entre outras coisas, nós temos observado a tentativa dessas pessoas de implantar na mente de nossas crianças uma ideia absurda de que o ser humano não nasce com sexo, não nasce homem ou mulher. A ideia dessa ideologia de gênero é trazer isso como verdade. E aí eu percebo, irmãos, que o diabo continua sendo o que sempre foi, o pai da mentira. E ele é muito hábil para mentir, porque atrás de uma corrente ideológica e de um discurso muito bem elaborado, essas pessoas têm tentado influenciar a cultura da nossa sociedade para formar na próxima geração um grupo de pessoas que apoiem esse ataque às escrituras sagradas e à vontade de Deus. Dizem eles, os seres humanos não nascem homens ou mulheres, nascem pessoas, e o que eles serão é resultado de uma escolha que eles mesmos farão, baseado na educação, na cultura que eles receberem. Bom, dentro dessa filosofia, então eles dizem que uma pessoa do sexo masculino não é necessariamente homem, mas ela assume uma identidade masculina porque foi educada pelos pais para ser assim, foi influenciada culturalmente, foi forjada. Da mesma forma, uma criança do sexo feminino não é mulher por essência, é apenas uma pessoa, e ela assumirá uma identidade feminina porque será educada para ser assim. Vejam bem, queridos, que esta palavra vai frontalmente de encontro com a palavra de Deus, que em Gênesis diz, no dia que Deus os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou e disse, multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. A ideologia de gênero defende a tese de que as pessoas não nascem necessariamente homens ou mulheres, mas a palavra de Deus nos ensina que no dia em que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou e os abençoou. Queridos irmãos, dentro dessa filosofia está sendo implantado, ou há uma vontade de se implantar nas escolas, a cada dia mais, uma igualdade de tratamento e uma tolerância e uma indução que vai encaminhar as nossas crianças ou para uma tendência de comportamento homossexual ou para uma aceitação desse comportamento
como algo perfeitamente aceitável pelos parâmetros da palavra de Deus. Tentavam, nesta lei, unificar os banheiros para que meninas e meninos frequentassem os mesmos ambientes sanitários, sem perceberem a gravidade do risco de enfermidades que poderiam ser disseminadas pelas crianças. É óbvio que o banheiro é utilizado por mulheres, e qualquer mulher que está me vendo e me ouvindo agora sabe disso. É óbvio que a higiene daquelas peças sanitárias é fundamental para que as mulheres tenham saúde, e que a frequência de homens e mulheres no mesmo banheiro público pode comprometer, pode gerar um grave problema de saúde pública para as nossas crianças, sem contar o constrangimento de meninos e meninas frequentando esse mesmo ambiente e toda a conduta permissiva e contrária que poderia ser gerada em torno disso. Isso, queridos, é só a ponta do iceberg, sabe? Conteúdos que devem ser trabalhados por professores e professoras dentro de sala de aula estão sendo manipulados e trabalhados por essa filosofia para implantar, para lavar a mente de uma geração inteira, para que no futuro aceite isto como algo normal. Mas pela graça de Deus, pela intervenção do Senhor e pela oração da igreja, nesta semana, no final desta semana, a Câmara Municipal se reuniu em votação e, por maioria absoluta de votos, os nossos vereadores, eles rejeitaram esta lei, eles derrubaram o veto que a administração municipal tinha posto sobre a lei anterior, querendo impor essa filosofia, mas a nossa Casa Legislativa, nesta feita, precisamos dar a César o que é de César e reconhecer que os nossos vereadores realizaram um excelente trabalho e votaram em favor do povo, votaram em favor da opinião pública, votaram em favor da palavra de Deus. A ideologia de gênero está banida de nossas escolas municipais. Isso tem a ver com um grupo de crentes que não aceita, que se levanta, que intercede. Inclusive, na última sessão, o pastor Salatiel esteve presente e eu quero parabenizar o nosso pastor, que não apenas se fez presente, mas também, por meio da diretoria da igreja, emitiu uma carta aberta a todos os vereadores, em nome das Assembleias de Deus, deixando claro que das 78 congregações de dentro da cidade e das mais de 100 congregações assembleanas dentro do município de Valadares, todos nós, como povo de Deus que somos, repudiamos qualquer tentativa de destruir os princípios fundamentais da família segundo a palavra de Deus. Repudiamos, não aceitamos e estamos de olho. E é por isso que nós queremos aqui glorificar a Deus por essa grande vitória e conclamar toda a família evangélica, todos os pastores, os nossos irmãos, seja qual for a sua denominação, conclamar aos amigos católicos, que também encontram bases éticas na Bíblia Sagrada para a sua prática diária, ao clero, a todos que estejam atentos, que estejam mobilizados, porque uma vitória nós alcançamos aqui, eles armam outra estratégia logo ali, e essa ideologia vai voltar, disfarçada de muitas formas, influenciada de muitas maneiras, para combater um princípio fundamental. Deus é santo, e a santidade de Deus está plasmada sobre o homem, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Se nós abrirmos mão deste princípio, nós perderemos o nosso elo, o nosso contato com o Criador. Queridos, família é coisa de Deus. As Assembleias de Deus em Governador Valadares, por meio do seu pastor presidente, pastor Salatiel, já se manifestaram e vão continuar mobilizadas, acompanhando, influenciando, ensinando a igreja a que nós precisamos nos colocar de pé na hora da batalha, conforme nos diz o hino da harpa cristã. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Se a luta nesse momento é na seara política do nosso país, na seara educacional, na seara ideológica, é ali que a igreja do Senhor vai estar, junto com Cristo, falando a verdade, lutando por ela, sofrendo se for o caso, como tem sido, como temos sido agredidos, xingados e achincalhados de preconceituosos, discriminadores, não é? Hipócritas, como temos sido atacados. Mas continuamos firmes e de pé, porque se sofremos pelo reino de Deus,
bem-aventurados somos, é o que nos diz a palavra de Deus. Estamos no tempo do fim, e quando esse tempo se abrevia, Deus fará diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e quem não serve. Portanto, não se cale, esteja firme junto com a sua igreja, orando e intercedendo para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus abençoe a nossa cidade, para que tenhamos paz. A estratégia satânica, irmãos, para destruir a igreja no Brasil, o Brasil é hoje o celeiro mundial de obra missionária. Em qualquer país do mundo em que você chega, você encontra uma igreja missionária brasileira instalada lá. Portanto, o inimigo quer calar a voz evangélica no Brasil, quebrando esse silo, esse celeiro missionário. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos continuar falando de Jesus aqui e influenciando as nações por meio das obras missionárias, como essa igreja tem feito, com missões na Argentina, com a igreja missionária na Albânia, com missões em Portugal, na França e em Angola. Só a igreja de Valadares, nós estamos em 5 nações, levando a palavra, influenciando culturas, transformando vidas, segundo a palavra de Deus. Nós continuaremos trabalhando, nós continuaremos de olho, e a família, criada por Deus, instruída na sua palavra, esta família será preservada, ela será mantida, porque o Senhor Jesus é conosco e a vitória é nossa por Cristo Jesus. Muito obrigado a você que orou, a você que tem participado, a você que a partir de agora faz o compromisso de cerrar fileiras em defesa da família, esteja com seus representantes, fale com eles, cobre deles um posicionamento segundo o que se espera de um país democrático, onde as casas legislativas não existem para defender tendências de minoria, ela existe para fazer a vontade do povo. Vereadores, deputados e senadores são eleitos para governar em nome, para legislar em nome do povo. Portanto, a maioria da população tem que fazer ouvir a sua voz. Numa democracia séria, é impensável que uma casa legislativa legisle contra a vontade do povo. Isso não é democracia, não é? Isso é loucura. Mas no Brasil, nós iremos trabalhar para que os nossos representantes legislem segundo a vontade do povo, de uma maioria cristã que quer defender a família e quer ver a sociedade equilibrada conforme foi e sempre será o propósito divino. Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor por essa grande vitória e daqui a pouco a gente retorna com a palavra de Deus dentro da nossa programação. Louvemos ao Senhor.
Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez após esse lindo louvor e agora nós iremos ouvir a primeira parte desta mensagem que a palavra de Deus nos comunica nesta tarde tão maravilhosa. Amados, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, leremos versículos 54 e 55. Atos, capítulo 7, versículos 54 e 55. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Dá uma paradinha aqui só para a gente poder continuar, porque é battery low. A bateria está acabando. Mas pode continuar aqui? Vai dar? Então vamos embora. Podemos continuar? Meus amados, nós estamos lendo aqui 2 versículos que são, na verdade, trechos de uma passagem maior que faz menção ao martírio do primeiro grande homem de Deus na história do Novo Testamento. Ao primeiro martírio de um homem de Deus na era eclesiástica. O primeiro a ser martirizado, na verdade, foi João Batista, ainda nos dias de Cristo em vida carnal, vida em carne, não é? Depois da morte e ressurreição do Senhor e da implantação da igreja do Senhor na terra, aí sim nós temos o primeiro mártir da era eclesiástica, e o nome dele é Estevão. Os 2 versículos que nós lemos aqui têm a ver com a história deste homem, Estevão, um herói da fé, um dos grandes homens de Deus da era apostólica. Estevão aparece pela primeira vez na Bíblia, na lista dos 7 diáconos, como nós encontramos aqui na palavra de Deus, na instituição dos diáconos. Pedro, inspirado por Deus, e os demais apóstolos, também unidos, entenderam que não fazia sentido que os apóstolos abandonassem a pregação da palavra para cuidar do serviço social da igreja. E por isso, Pedro, orientado pelo Senhor, institui os diáconos como aqueles homens chamados por Deus para fazer essa obra tão importante da igreja, que é cuidar da necessidade dos fiéis. Estevão era um deles. Estevão era um dos que foram separados pelo Senhor para esta obra tão importante. E Estevão, posteriormente, se tornou, como nós vemos aqui, no capítulo 6 e 7, o primeiro mártir da igreja. No capítulo 6, nós vemos a instituição dos diáconos, e Estevão na lista entre eles. Já no capítulo 6 começa toda a perseguição contra a obra de Deus, e Estevão, que se destacava como um homem de Deus, foi preso, capturado e separado para ser morto nas perseguições. Então, meus amados, nesse ato de perseguição, foi dada a Estevão a palavra para que ele se defendesse das acusações que lhes eram feitas, das injustas acusações que lhes eram feitas, e Estevão, como diz o texto, cheio do Espírito Santo, fez, na verdade, não uma defesa de si mesmo, mas uma defesa de sua fé, proclamando e pregando sem nenhum temor a vontade de Cristo para aquele povo. E a Bíblia diz que as verdades faladas por Estevão atingiram o coração daquelas pessoas. Muitos deles se arrependiam dos seus pecados, mas os líderes, aquelas pessoas que exerciam autoridade sobre o povo e que não queriam perder o domínio, o controle sobre o povo, não queriam perder as suas honrarias, os seus privilégios, esses líderes, como eu li aqui no texto e nós meditamos juntos, eles
se enfureciam em seus corações, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e que Jesus estava à direita de Deus. Queridos, Estevão foi martirizado, ele foi apedrejado até a morte. Você já imaginou o que é isso? Estevão foi apedrejado até morrer. Mas enquanto ele era apedrejado, a glória de Deus o cobria. E ele, maravilhado, contemplava os portais da eternidade. Eu penso até que a visão que Estevão tinha da glória de Deus, de algum modo até amenizasse as dores que ele sentia do apedrejamento e a aflição da morte que se aproximava. Porque a glória de Deus é o maior de todos os presentes. A glória de Deus é a maior de todas as sensações. A presença de Deus é a maior de todas as forças na nossa vida. E com certeza as perseguições que Estevão sofreu, elas não aplacaram a sua fé. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que viria a ser Paulo, no martírio de Estevão. Saulo de Tarso estava ali, observando, contemplando e concordando com tudo o que se fazia com Estevão. Mas lá na frente, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus transformou a vida de Saulo e ele veio a ser o apóstolo dos gentios, o grande pregador do Evangelho. Estevão, então, se pôs de joelho e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, faleceu, adormeceu, como diz aqui o texto, de forma eufêmica. Queridos, aqui está caracterizado um quadro que se repete ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios. Uma igreja que fala a verdade e uma humanidade que persegue a igreja por causa da verdade. O programa de hoje é muito oportuno para que nós falemos sobre isso, justamente porque acabamos de fazer aqui defesa da fé com relação ao tema que nós já discutimos. Falar a verdade não é fácil. É a primeira lição que nós aprendemos neste texto. Falar a verdade não é fácil, porque quando nós nos comprometemos a falar a verdade, nós estamos nos opondo a um estado de coisas. Nós estamos nos opondo a uma ideologia maligna, influenciada por Satanás. Falar a verdade não é fácil, porque quando alguém se dispõe a falar a verdade, muitas das vezes até dentro do seu próprio grupo, essa pessoa é rechaçada, não tem apoio, é criticada simplesmente pelo fato de se posicionar pela verdade. Mas a palavra de Deus diz que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A mentira, ela precisa de muitos subterfúgios para se impor, mas a verdade se impõe por si mesma. A verdade, ela mesma se basta. Ela não precisa de suportes, de apoios. Falou a verdade, está falado e pronto. A verdade se mantém. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Oh, queridos irmãos, o que mais aprendemos nesse texto? Aprendemos que falar a verdade não é fácil. Aprendemos também que falar a verdade traz consequências. Muitas dessas consequências são nocivas, provocam dores. Muitas dessas consequências provocam prejuízos na nossa vida. Mas falar a verdade traz consequências. Eu quero alegrar o seu coração, que se dispõe a brigar pela verdade, a lutar pela verdade. Falar a verdade traz consequências, muitas delas negativas, mas existe uma consequência eterna, gloriosa, porque aquele que ama a verdade, que vive na verdade, este tem comunhão com Deus e tem o nome escrito no livro da vida. E como consequência de falar a verdade, amar a verdade e viver na verdade, essa pessoa tem a sua salvação em Cristo Jesus garantida, porque esse fruto do Espírito já está demonstrado dentro de seu coração. Ele vive a verdade, ele fala a verdade.
ele anda na verdade, e isso não tem a ver com os valores pessoais de ninguém. Isso tem a ver com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós somos um trapo imundo, irmãos, como outro qualquer. Sem o Espírito Santo, não há grandes e nem pequenos. Sem o Espírito Santo, alguém que hoje está no púlpito, amanhã pode estar pelos bares e botequins da cidade. Sem o Espírito Santo, alguém que hoje é considerado um grande homem ou mulher de Deus, pode estar amanhã caído no pecado, na sarjeta, na imundícia. É o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida, não é a religião. É o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida, não é bandeira de denominação. O Espírito Santo e só Ele, somente o Espírito de Deus é que nos transforma, que nos fortalece. Então Ele nos capacita a falar essa verdade. Ele nos capacita a ir contra a consequência e a nem medi-la, a rir da crise, a zombar daqueles que se levantam, porque nós sabemos que ainda que por um tempo soframos, como Estevão sofreu o martírio, lá nos céus, há um tempo eterno de glória, e ali, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, ali, na mansão do Salvador, não haverá jamais tribulação. Estevão morreu pela verdade e morreu glorificando a Deus. Oh, que coisa linda! É o Espírito Santo que nos capacita para isso. Você já está pronto? Você já está pronta? Estamos chegando a este tempo. Estamos chegando ao tempo do acrisolamento. Estamos chegando ao tempo da prova, de sermos purificados, como o ouro é purificado pelo fogo. Estamos chegando ao tempo em que o certo é errado e o errado é certo. E se alguém se dispor a falar contra o erro, ele é completamente atacado, vilipendiado, acusado e perseguido. É esse o tempo que nós estamos chegando. Não é mais tempo dos shows gospel, já não é mais tempo do oba-oba, já não é mais tempo de uma vida fútil, uma vida religiosa sem significado, sem profundidade. Estás pronto para os shows gospel? Estás pronto para os eventos de lazer evangélico? Os acampamentos, os retiros? Estás pronto para isso? Estás pronto para as perseguições? Estás pronto a defender o nome de Cristo, independente de qualquer circunstância de sua vida? Esta é a diferença entre os religiosos formais e aqueles que têm o Espírito de Cristo em suas vidas. Porque quem tem o Espírito do Senhor em suas vidas, essas pessoas estão aptas a enfrentarem os grandes desafios da vida e não darem sequer um passo atrás. Na verdade, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Ó queridos, estas são as duas primeiras lições que o texto, que o exemplo desse grande homem de Deus, chamado Estevão, nós aprendemos com ele. Mas eu vou fazer uma pequena parada aqui, iremos louvar a Deus com o último louvor e daqui a pouco eu volto para concluir essa mensagem, para falar a você sobre esse Deus maravilhoso e das recompensas que Ele tem reservado para todos os que o amam. Vamos louvar ao Senhor e a gente já volta. Vamos lá.
apresentado ao Senhor esse louvor, nós retornamos para o último ponto da nossa mensagem sobre a vida de Estevão, um perseguido que não se acovarda, mas que levanta a bandeira do Evangelho. Pensa comigo uma possibilidade. Imaginemos que Estevão tivesse se acovardado. Se Estevão tivesse se acovardado e tivesse fugido do seu propósito. Nós encontramos aqui no capítulo 6, a partir do versículo 8, dizendo assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aquele que começou como diácono, agora pregava e Deus operava sinais maravilhosos no meio do povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Eliseu. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para dizerem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investiram contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho, apresentando testemunhas falsas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E aí acusaram Estevão de todo tipo de erro. E aí o sumo sacerdote, no capítulo 7, versículo 1, olha para Estevão e diz: porventura é isto assim? O sumo sacerdote diz a ele: essas acusações que se fazem a você, é isso mesmo? São verdadeiras essas acusações? Era o momento para Estevão ele se manifestar. Era o momento que iria definir toda a vida deste homem. O que se espera de um homem de Deus na hora da provação, na hora do fogo, é que ele faça uma escolha para a eternidade. Meus queridos, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, ele foi confrontado com o apego que ele deveria ter à sua vida ou à obra de Deus. Porque se nesse momento que o sumo sacerdote lhe pergunta: isso é assim mesmo, Estevão? Se nesse momento ele se acovarda e diz: não, nada disso, eu nem crente sou, eles entenderam mal o que eu disse, eu quero me retratar. Não foi isso que eu falei. Queridos, isso aconteceu ao longo do tempo várias vezes. Isso aconteceu com Martinho Lutero, em 1517, na época da Reforma Protestante, em que ele foi levado às autoridades religiosas da época para se retratar, mas em defesa da fé ele não se retratou e por isso foi condenado à morte. Pela graça de Deus, foi poupado de morrer. E a nossa vida é assim. Estamos vivendo numa frágil liberdade religiosa dentro do Brasil, mas missionários nossos estão morrendo no mundo islâmico. Missionários nossos estão sendo presos, torturados, queimados vivos, mortos enforcados. Estamos vivendo esses dias em que pessoas são levadas à presença de tribunais para manifestar a respeito de sua crença, de sua fé e da vontade de Deus em suas vidas. O Brasil ainda não nos arrastou para os tribunais, mas estejam preparados, porque esta hora ela com certeza pode chegar e possivelmente se avizinha, não tardará. E nós estamos aqui diante do mesmo cenário. Imagine que Estevão recua. O que teria acontecido com ele? Certamente não teria sido apedrejado, certamente teria vivido o resto dos seus dias em paz, envelhecendo e morrendo de boa velhice. Será? Meus queridos, se Estevão recua diante desse desafio, ele teria vivido o resto da sua vida numa frustração e numa derrota muito grande, porque ele teria fugido ao propósito de Deus. Você quer a receita da felicidade? Eu te dou agora. A receita da felicidade não tem a ver com ser rico ou ser pobre. A receita da felicidade não tem a ver com saúde ou com doença. A receita da felicidade tem a ver com o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E você só será feliz se você estiver dentro do propósito de Deus. Se você sair do propósito de Deus, as aparentes vitórias que você tiver no primeiro tempo, no primeiro momento, vão redundar para um final em que você será uma pessoa vazia, frustrada, fracassada,
Não. Pensando nessas coisas, Estevão diz: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, eu estou pronto para morrer e para viver, mas eu não vou negar a fé, eu não vou negar a mensagem que eu tenho recebido. E Estevão, em vez de se defender perante essa palavra, ele começa a apresentar a Jesus Cristo. Ele faz um histórico começando em Abraão e vai culminar na revelação do Filho de Deus, na obra expiatória de Cristo, no grande trabalho do Calvário e na ressurreição dos mortos. E quando ele fala disso, ele termina a sua fala acusando o pecado daquela geração. Ali pelo versículo 52 ele está dizendo, 51 e 52, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós resistis ao Espírito Santo, assim também como vossos pais, a qual dos profetas não perseguistes e matastes, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E quando ele revelou a verdade de que aquela geração havia sido traidora e homicida do Messias, do Filho de Deus, a Bíblia então diz que eles se enfureceram e rangiam os dentes contra ele e começaram a apedrejá-lo. Ó, querido, a suma desta mensagem é: há uma recompensa para aqueles que não negam a sua fé. Há uma recompensa para aqueles que esperam em Deus. Há uma recompensa para aqueles que não abandonam a verdade. E a palavra de Deus está dizendo para nós nesta tarde, de uma forma muito clara, que enquanto Estevão era apedrejado pelos homens, ele contemplava a glória de Deus. Eis aí a recompensa do justo. A mão do Senhor não nos deixa, ela não nos abandona. Por esta palavra eu posso pregar aqui com certeza que nenhum dos mártires verdadeiros da igreja morreram diante das perseguições sem contemplarem a glória de Deus diante de si. O registro de Estevão nos permite concluir que todos aqueles que partiram em Cristo, sendo martirizados, espancados, flechados, queimados vivos, estes, como Estevão, também tiveram a recompensa de, ainda na vida física, contemplar a glória de Deus. Eu quero deixar este clamor da parte de Deus para o seu coração, nesse momento que nós encerramos esta mensagem. Deus quer mostrar a você a glória dele. Deus quer que você seja um daqueles que testemunharão, como Estevão testemunhou, enquanto era apedrejado, dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. A vida nos traz muitas surpresas. Não conhecemos o dia de amanhã, mas precisamos nos preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare-se você. A vinda de Cristo se abrevia. Esse cenário miserável que nós descrevemos no programa de hoje é uma das maiores provas de que o tempo do fim está aí. Prepare a tua vida, porque Deus tem um encontro com aqueles que se preparam para estar ao seu lado. Eu quero encerrar esse programa louvando a Deus por você, intercedendo pela sua vida, orando, dizendo: Pai, abençoa esse que nos assiste, este e esta que estão agora com os olhos fechados enquanto nós oramos e oram junto conosco. Senhor, dê a eles essa injeção de ânimo, essa força que só o Seu Espírito Santo é capaz de dar, para que nós façamos parte da geração de uma igreja que não nega o Teu nome, que não fecha a Bíblia, que não se cala para a Tua palavra, que tem coragem, Senhor, de apontar o erro, mas que tem graça para viver na verdade. Que a nossa contraposição ao erro não seja apenas de palavras, ó Deus, mas que seja de atitudes de verdadeiro cristão. Nos capacita a amar a todos sem qualquer tipo de discriminação. Mas amando essas pessoas, Pai, e por amá-las, nós precisamos ser capacitados pelo Senhor a não lhes ocultar a verdade da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e sempre. Amém? E até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.